Marcos Aurélio destacou que, independentemente da gravidade das circunstâncias, sempre há uma escolha em como as julgamos. Escolha não se prejudicar e você não se sentirá prejudicado. Não se sinta prejudicado e você não foi prejudicado, afirmou Marco Aurélio. A instrução de Marco Aurélio parece fácil, mas é difícil de aplicar se não compreendermos o que nos faz sentir prejudicados e quando não temos a sabedoria para fazer uma mudança. Felizmente, os estoicos antigos fornecem essa sabedoria. Em geral, a quantidade de sofrimento que os seres humanos suportam depende, em grande parte, dos caprichos do destino, mas varia de pessoa para pessoa o grau em que o destino as afeta. Os estoicos argumentavam repetidamente que alguém com uma consciência interna robusta sofreria menos do que alguém cujo bem-estar emocional é totalmente dependente de circunstâncias externas. Algumas circunstâncias podem prejudicar algumas pessoas e outras não. Além disso, muitas pessoas tendem a vivenciar certos eventos passados como prejudiciais por muitos anos, enquanto outras superam suas experiências negativas e não permitem que o passado arruine o presente e o futuro. E tão típicos quanto esses são aqueles que se sentem continuamente prejudicados por coisas que nem mesmo aconteceram ainda, o que pode parecer ridículo, mas é precisamente o que as preocupações crônicas fazem. Não é o mundo exterior e os eventos que ocorrem nele que nos prejudicam, mas nossos pensamentos, memórias e fantasias a respeito deles. Assim, a chave para a resiliência reside na consciência interna, que é o único aspecto da experiência humana que temos controle total. A filosofia do estoicismo preocupa-se em fortalecer a mente em vez de fortalecer qualquer coisa externa a ela, o que é secundário e deve ter o mínimo de influência possível em nosso bem-estar. Mas que ferramentas o estoicismo oferece para isso? O livro Meditações de Marcos Aurélio contém várias ideias que lançam outra luz sobre as experiências que normalmente consideramos prejudiciais. Seus escritos nos permitem ver nossas vidas de maneira diferente e mudar a forma como pensamos sobre as dificuldades que enfrentamos, para que possamos ser, como ele escreveu, como a rocha que as ondas continuam a inundar. Este vídeo explora várias passagens do livro Meditações que podemos usar para nos ajudar a nos sentirmos menos prejudicados. A dor do julgamento. Marcos Aurélio chamou a mente de governante da alma. Essa afirmação parece estar alinhada com o pensamento budista, já que o Buda histórico afirmou que nada precede a mente. Portanto, em última análise, como nós pensamos decide como nos sentimos. Por exemplo, se experimentamos dor física, podemos piorá-la ao lutar e resistir a ela. Também podemos gerar medo além da dor, refletindo na ideia de que nossa dor nunca vai acabar ou até piorar no futuro. Eventualmente, nosso pensamento pode causar mais sofrimento do que a própria dor corporal. Marcos Aurélio argumentou que nossas mentes devem estar inabaláveis diante das agitações da carne, sejam elas gentis ou violentas. O que ele exatamente quis dizer com agitações da carne permanece incerto, mas parece que essa passagem trata da dor física e do papel da mente ao experienciá-la. A ideia de lesões no corpo, por exemplo, é aterrorizante para a maioria das pessoas e geralmente fazemos de tudo para evitar tal dor física. Infelizmente, a vida não nos garante que nunca a enfrentaremos. É plausível que experimentemos doenças dolorosas, acidentes ou nos tornemos vítimas de violência em algum momento de nossas vidas. Para a maior parte, isso não está sob nosso controle. Mas, de acordo com Marcos Aurélio, nada acontece a alguém que ele não possa suportar. Embora a dor seja uma parte inevitável da vida humana, temos a escolha de experimentar ou não experimentar a dor adicional, além do que o mundo exterior nos impõe. A quantidade de dor extra que experimentamos depende de nossos julgamentos. Marcos Aurélio argumentou: quando elas penetram em seus pensamentos, através da ligação simpática entre mente e corpo, não tente resistir à sensação. A sensação é natural, mas não deixe a mente começar com julgamentos, chamando-a de boa ou ruim. Marcos Aurélio faz aqui uma distinção entre sensações e sofrimento real. A dor corporal é natural, mas nossa mente cria a outra. Ele diz a si mesmo para não resistir à própria dor e abster-se de julgá-la. Poderíamos dizer que a sensação da própria dor não é necessariamente sofrimento se não a considerarmos como algo terrível, mas a aceitarmos como um fenômeno natural que não é bom e nem ruim. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional, como diz o ditado.
Ou poderíamos dizer que a dor em si é ruim o suficiente. Por que piorá-la resistindo a ela através do julgamento? Marcos Aurélio disse: deixe a parte de você que faz esse julgamento ficar quieta, mesmo que seu corpo seja agredido ou queimado, ou fique cheio de feridas, ou consumido pelo câncer. Para colocar de outra forma, seu corpo precisa perceber que o que acontece com todos, tanto o ruim quanto o bom, não é necessariamente ruim nem bom. Embora Marcos Aurélio tenha escrito sobre as agitações da carne, podemos aplicar seu raciocínio a outras formas de dor também. Sempre que nos sentimos magoados, por exemplo, quando alguém nos insulta, não é o insulto em si que nos machuca, mas a maneira como o julgamos. Nossas crenças causam nossos julgamentos. Quando acreditamos que ninguém tem o direito de nos insultar, então sentiremos agitação quando isso acontecer mesmo assim. Mas se pensarmos que receber insultos faz parte da convivência com humanos e que não podemos controlar o que as outras pessoas fazem ou dizem, é menos provável que nos sintamos prejudicados por eles. Por que pedir o impossível? Algumas pessoas vivem em conflito contínuo com o mundo ao seu redor. Parecem ser afetadas praticamente por tudo que as acontecem. As notícias, os assuntos dos vizinhos e os acontecimentos no trabalho. Tais pessoas não conseguem parar de reclamar do que está errado com o mundo e, em casos extremos, convenceram a si mesmas de que estariam melhor mortas do que vivendo em um lugar tão miserável chamado Terra. Se vivemos em conflito contínuo com o mundo, nossas crenças provavelmente não estão alinhadas com a realidade. Em muitos casos, elas se opõem. Portanto, se quisermos acabar com esse conflito contínuo em nossa mente, precisamos mudar nossas crenças. Uma maneira excelente de começar é parar de exigir tanto do mundo. Na verdade, em Meditações, Marcos Aurélio argumenta contra pedir o impossível, chamando isso de coisa louca a se fazer. Não podemos esperar o que não pode ser entregue. E uma coisa certa sobre pedir o impossível é que é uma estratégia destinada ao fracasso. No entanto, muitas vezes, de maneira sutil, parecemos pedir o impossível o tempo todo, desejando que as coisas aconteçam de maneiras que são irreais e não alinhadas com a natureza do mundo. Os chamados otimistas vazios são propensos a isso. Seu otimismo os torna esperançosos e confiantes em um futuro que não tem a mínima probabilidade de acontecer. Confiança e esperança não são coisas ruins, mas se não estão alinhadas com a realidade, a decepção é a consequência lógica. Esperar pela boa sorte é pedir o impossível. Desejar nunca ficar doente, nunca ser insultado, nunca ser ridicularizado é pedir o impossível. Temos tanto controle sobre essas coisas quanto uma rocha controla as ondas que batem nela. Para a mente que espera demais, a vida está continuamente errada, já que a realidade nunca satisfaz. Marcos Aurélio aponta repetidamente para a providência. Do ponto de vista estoico, providência significa que nada acontece que a natureza não tenha planejado. Portanto, tudo o que percebemos como defeitos é intencional e, portanto, exatamente como deveria ser. Pessoas desonestas, arrogantes, ingratas, invejosas e sem vergonha fazem parte deste mundo, assim como vícios, virtudes, felicidade, tristeza, bem e mal. Desejar o contrário seria um desejo contra a própria natureza. Marcos Aurélio disse: quando você se depara com o cinismo de outra pessoa, pergunte a si mesmo: é possível um mundo sem cinismo? Se a resposta for não, então não peça o impossível. Deve haver pessoas sem vergonha no mundo. Esta é uma delas. O mesmo vale para alguém cruel ou indigno de confiança ou com qualquer outro defeito. Enquanto houver vida, haverá doença e morte. Enquanto houver pessoas, haverá aqueles com defeitos. Não pedir o impossível significa parar de tentar mudar o universo. Não podemos fazer isso, não importa o quanto tentemos. O universo sempre vence. Se aceitarmos isso, veremos o valor em baixar nossas expectativas. E se pararmos de desejar que as coisas aconteçam como desejamos, mas desejarmos que aconteçam como realmente acontecem, restará algo que possa nos prejudicar? Vendo a beleza na adversidade. Existe beleza na decadência e imperfeição. Só precisamos olhar para as rachaduras em uma parede antiga ou a tortuosidade das árvores, e iremos perceber que essas coisas nos intrigam. Marcos Aurélio escreveu sobre pães abertos no topo do forno e como as rachaduras sobre os pães são agradáveis e estimulam o apetite. Ele destacou que a imprudência da natureza tem seu próprio encanto, um rosto envelhecido,
uma maçã enrugada, as ruínas de uma cidade que frequentemente consideramos belas, mesmo que tenham sido sujeitas à decadência. A vida, em geral, tem um lado áspero. Muitas coisas acontecem que não se assemelham às nossas expectativas. Por exemplo, um romance apaixonado entre duas pessoas pode despertar fantasias de um belo futuro juntas, mas pode acabar em um vale de lágrimas. Ou uma carreira promissora, respaldada por experiência e diversos diplomas, pode chegar ao fim devido a uma doença. E mesmo quando nossas vidas estão sem dificuldades e tudo se desenrola como esperávamos, eventualmente podemos ficar doentes ou até morrer. Muitas vezes é a adversidade que desperta pessoas criativas como escritores, cineastas, pintores, músicos e poetas a criar obras que chamam a atenção. Em vez de detestar a adversidade, poderíamos desenvolver uma apreciação por ela, assim como aceitamos as rachaduras como parte do pão, tanto quanto o próprio pão. O feio sempre acompanha o belo. E se só quisermos o agradável e detestarmos o desagradável, negamos a natureza como um todo. Mas se aprendermos a acolher a má sorte tanto quanto a sorte em si, ficaremos menos abalados quando a vida nos der limões. Além disso, quase sempre podemos encontrar algo bom nas piores circunstâncias. A desgraça pode nos inspirar, nos lembrar de nossa fragilidade, mudar nossa perspectiva sobre a vida e nos levar a ser mais compassivos com os outros. Se virmos beleza em tudo que nos supera, o destino dificilmente nos prejudicará. Quando nossos julgamentos trabalham contra nós, sofremos. Como as circunstâncias externas estão além do nosso controle, acrescentamos valor a coisas que não possuímos. Focando em nós mesmos, o poder de julgar. Como consequência, algo que não está sob nosso controle pode decidir como nos sentimos. Por exemplo, quando algo que consideramos desfavorável entra em nossas vidas, nos sentimos mal. E quando algo que desejamos nos deixa, também nos sentimos mal. Quanto mais fortes são nossos julgamentos, mais vulneráveis nos tornamos às nossas vontades. Não permitir que nossas vontades nos prejudiquem não significa que podemos, de alguma forma, controlar o destino. O destino fará o que quiser, e não há nada que possamos fazer a respeito. Mas nós controlamos como nos posicionamos em relação a ele. Podemos aceitar o que o destino nos oferece, por mais infeliz que seja, ou podemos ficar irritados e amargurados, ou podemos ver a beleza nisso. Quando se trata de ser prejudicado, não há muito que possamos fazer em relação às ações daqueles ao nosso redor, mas está completamente ao nosso alcance focar em nós mesmos e praticar a resiliência em relação ao mundo, em vez de entrar em conflito com ele ou tentar controlá-lo. De acordo com Marcos Aurélio, não é nosso problema quando, por exemplo, as pessoas nos odeiam ou desprezam, é problema delas. Nossa tarefa é permanecer calmo ao enfrentar essas pessoas e não sermos arrastados por sua malícia. E assim podemos encarar qualquer infortúnio que seja lançado em nosso caminho. De uma perspectiva estoica, a adversidade em si não é prejudicial ao nosso sentimento de bem-estar. Ela só é prejudicial se permitirmos. Portanto, escolha não ser prejudicado e você não se sentirá prejudicado. Não se sinta prejudicado e você não foi prejudicado, como diz Marco Aurélio. Aqui irei deixar mais 2 vídeos cheios de sabedoria estoica para que você possa aprender ainda mais. Até a próxima!